prefeito ele não governa para grupo político ou para grupos específicos, como a gente vê na nossa cidade. Um prefeito ele governa para todos, e esse governar para todos é atender às prioridades que a lei determina. Então, mesmo aqueles que não votaram em Marinho podem ter certeza que o nosso objetivo é trabalhar para todos aqueles sem nenhuma exceção. E quando eu falo sem exceção, estão incluídos aqueles que, obviamente, têm pensamento ideológico diferente. Tentar fazer da melhor maneira possível o melhor governo da história dessa cidade. E eu tenho muita certeza mesmo, de que no que depender do trabalho do Marinho, no que depender do meu trabalho, nós vamos fazer de tudo para melhorar a vida do povo de Teófilo. 6 de outubro, um marco na política de Teófilo Otoni. Às 19h14, Teófilo Otoni tem um novo prefeito eleito, conforme as informações do Tribunal Superior Eleitoral. A corrida eleitoral escancarou uma cidade dividida, uma cidade inteira em contraste. De um lado, verde e amarelo, do outro, vermelho. Foram 2 candidatos protagonistas e uma legião de nomes à terceira via. Marinho foi o primeiro a escolher o vice, uma figura do dia a dia das pessoas, Vanilson Souza. A questão política, eu quero deixar claro para a população de Teófilo Otoni que, de fato, eu recebi o convite. Cobrado por dizer que não se envolvia em política, Vanilson mudou o tom do discurso. Eu disse isso já em outras ocasiões e reafirmo aqui. O que me fez mudar de opinião é o que tem acontecido no nosso país e na nossa cidade. Eu sempre dei voz às pessoas, independente de partido político, independente de religião, independente de raça, de qualquer outra coisa. Abraçado pelo prefeito Sucupira, Tarcirley manteve como candidato do PT. A estratégia foi escolher um ex-militar para duelar com outro ex-militar. Sandro Heleno, ex-comandante da 15ª Região de Polícia Militar, chegou a negar o convite. Não recebi até esse momento nenhum convite. Se eu receber o convite, eu vou conhecer o projeto e vou analisar o projeto, eu vou avaliar o projeto. Tarcirley fez sua conversão partidária sem anunciar o vice, mas a história foi outra. E no apagar das luzes, o anúncio veio. O nome escolhido pelo partido a ser vice de Tarcirley nas eleições deste ano é de Sandro Heleno Gomes Ferreira. O coronel Sandro Heleno, que esteve à frente da 15ª Região de Polícia Militar. Para vencer a estratégia de Tarcirley, Marinho se juntou a outros pré-candidatos que foram perdendo a chance de chegar ao poder. Bruno Ballarini renuncia à pré-candidatura e oficializa apoio ao pré-candidato comandante Marinho para as eleições de 2024. Nós não estamos fechando a porta para ninguém, pelo contrário. A gente gostaria de ter a oportunidade de ter a caneta de prefeito na mão. Não precisa de caneta, basta a palavra. Outras peças foram saindo do jogo. Acorda, Teófilo Otoni! Lucas Miglio, um dos principais nomes da terceira via, precisou sair de cena para cuidar da saúde. A convenção do MDB foi marcada por emoção e o fim da linha da corrida à prefeitura para Lucas Miglio. Mas informar que o meu estado de saúde não permite que eu possa continuar a minha campanha uma prefeitura. E quem não procurou um lado para apoiar, decidiu desbravar sozinho o mar das eleições. Ademir Camilo anunciou um vice, mas ficou com um outro. Nas ruas, ruptura. Uma cidade dividida. O que deveria ser uma guerra de propostas se transformou numa guerra de liminares em batalhas judiciais. Guerra das liminares na eleição. Coligação pra frente é que se anda do candidato Tarcirley do PT recebe várias decisões em seu desfavor, 7 ao total. A coligação do candidato Marinho do PL também foi multada por propaganda eleitoral antecipada por uma frase em rede social. Batalha também nas trincheiras virtuais da democracia. Página de notícias volta a ser multada e tem publicações excluídas por ordem da Justiça Eleitoral. A publicação no Instagram, que continha informações consideradas falsas e maliciosas,
potencialmente prejudiciais ao processo eleitoral. Nas campanhas, a disputa foi se afunilando e contou com atores políticos nacionais. Tarcísio apelou pelos ministros da República e Marinho recorreu a Zema e ao deputado Nicolas Ferreira, que ligou para o ex-presidente Jair Bolsonaro no centro da cidade. Em Governador Valadares, uma carreata do candidato Coronel Sandro Lúcio, que veio a ser eleito, terminou em tragédia. Um tiroteio matou uma pessoa. De olho em tudo e em todos, o nosso jornalismo entrou em cena. Na reta final da campanha, as sabatinas pautaram o assunto na cidade. Teve quem tentasse desviar do assunto. Isso que a gente está fazendo na Copasa. Mas a gente volta no ponto inicial. O município multa, o município autua, mas não resolve o problema, candidato. O ouvinte que nos acompanha agora, ele está sem água. Nós estamos falando que nós não estamos de braços cruzados. Mas o que o senhor propõe não resolve o problema. Como que o senhor se compromete para que esses casos, situações de erros como estes, não voltem a acontecer na administração do senhor? Alain, primeiramente, isso é mais uma falácia da oposição. Candidato, não foi uma falácia da oposição. Nós provamos em juízo. Candidato, não foi uma falácia da oposição, porque foi uma reportagem apurada por nós. E quem não sabia o que falar e falou demais. Mas o aterro sanitário requer no lixão. É lá com a parceria. Não é um plano já de ação. Alain, não entra nessa pilha sua. Qual vai ser então sua proposta transformadora? Não, aí transformar é só Jesus, meu filho, que transforma as coisas. Por que o senhor não quis ser candidato a vereador para tentar uma proximidade maior? Querido, eu tenho um sonho de ser um candidato a prefeito, eu tenho que realizar meu sonho. Eu não tenho sonho de ser candidato a vereador. Candidato, garantir esses direitos não seria, no mínimo, obrigação e não proposta? Meu querido, obrigação, isso aí já é direito adquirido. Sim, e o senhor está propondo isso? Nós estamos propondo dar, sabe o quê? Um incentivo ao funcionário público. Não é isso que está no seu plano de governo. Mesmo em turbulência, um outro ficou sereno. Escândalos, né? Isso é notório, a comunidade tem conhecimento. Em 2003 o senhor foi suspeito de desvio de recursos do Ministério do Trabalho. Por que o senhor foi citado por prefeitos? O senhor foi acordado pela Polícia Federal na sua casa? Por que disso, candidato? 26 anos de mandato. Mas sem perder o confronto. Candidato, de onde virá o dinheiro para cumprir essa proposta, já que a amplitude é bem grande aqui na cidade? Isso. Então, não só para esses esportes, de todos os esportes. Você não acha que o eleitor ele pode ser induzido ao erro, ao acreditar numa proposta que na prática vai ser diferente daquilo que o senhor disse? Não é na prática. Os critérios serão estabelecidos em lei. Mas o que parou a cidade mesmo foram os debates. Ruas vazias, bares transmitindo igual partida de futebol. Não se falava em outra coisa. No último debate, propostas faltaram, mas sobraram acusações. O prefeito atual é chamado de tranca-rua. Tranca-rua, que toda hora tranca-rua. Candidato, o senhor está mentindo. O senhor veio para o debate mentir para o eleitor. Esse reajuste ele não será pago. O prefeito municipal ele mandou uma mensagem de veto. Essa recomposição não acontecerá. Candidato Marinho, circula na internet, na boca miúda, que o senhor fatiou a prefeitura. Inclusive, fatiou o lixo em troca de um depósito de 342 mil de um partido. Bom, candidato, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que sua fala foi bem específica, né? São boatos. Nós não podemos pautar a nossa discussão aqui como candidatos para exercer o principal cargo da cidade de Teoflotone em boatos. Quem roubou a cena mesmo foi um coadjuvante. Gilson, da padaria. Candidato Gilson, eu vou pedir para o candidato enquadrar um pouquinho mais, porque nós temos uma câmera ali, candidato. Senão, não, candidato, o senhor só tem que obedecer às regras do debate, candidato. Só tem que olhar para a câmera do senhor é esta. Eu peço que o senhor olhe para ela. Candidato, o senhor tem 1 minuto para seu comentário. Pode trocar de lugar, se preferir. Obrigado, Tassilei. E 2 protagonistas terminaram o debate expulsos. Temos uma advertência ao candidato Tarcísio do PT e o candidato Marinho do PL. De acordo com o nosso regulamento, se as manifestações seguirem, os 2 candidatos serão expulsos, porque isso infringe o nosso regulamento. Falou que era 600 reais por candidato Gilson. Infelizmente, vou ter que impedir que o senhor faça sua pergunta. Vamos retirar o candidato Marinho e o candidato Tarcísio
as manifestações continuam. Os 2 candidatos estão expulsos do debate. Por gentileza. Os 2 candidatos foram advertidos, eu peço que os dois se retirem. É o regulamento, é a regra que foi assinada, as manifestações continuam, o regulamento foi assinado. Eu peço silêncio do recinto, por gentileza. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, é um debate onde vamos escolher o próximo prefeito da cidade. Tenhamos decoro. Lá fora, apoiadores e militantes dos 2 lados entraram em conflito, acusações, troca de farpas. A polícia interviu. Enquanto o pessoal tava lá nessa bagunça, lá fora, lá dentro tava conversando Tarcilei, Marinho, Daniel, dialogando. Essa confusão foi controlada por conta da polícia. Se a polícia não tivesse aí para fazer o controle dessa situação, poderia ter uma coisa muito pior. O debate da Prefeitura de São Paulo, realizado pela TV Cultura, uma cena inusitada. O candidato Pablo Marçal provocou o Datena, candidato do PSDB. O jornalista deu uma cadeirada no adversário. Eleição ou WWE? Mas depois de um ano tenso, no dia da votação, paz. Mas correria para depositar o voto. A festa da democracia. O maior colégio eleitoral aqui da cidade de Teófilo Otoni. Somente aqui estão aptas a votar mais de 9.000 pessoas. São 9.000 eleitores que devem passar aqui durante todo o dia. O movimento ainda é muito grande. A nossa equipe de reportagem constatou que neste ano o comparecimento de eleitores às sessões eleitorais tem sido abaixo do esperado. Os números finais não mostraram uma eleição apertada. Marinho foi eleito com o maior número de votos da história da cidade, mais de 37 mil votos. As ruas foram tomadas pela expectativa de mudança. Na Câmara, as urnas confirmaram renovação. 9 novos vereadores, 10 reeleitos. Nas cidades da região, certeza, surpresas e mudanças. Em Ladainha, Reila de Michael perdeu a eleição e o povo escolheu Ronan César. Em Poté, Serginho vai seguir o legado de Nego Sampaio. E em Itambacuri, Giovanni Santos, o primeiro prefeito reeleito da história da cidade. Fim da campanha e início da transição. Com o time escalado, Marinho começou a anunciar alguns nomes do alto escalão do governo. Eleição selada com a diplomação. A materialização e a entrega do certificado dado pelo povo para que a gente pudesse exercer o mandato nos próximos 4 anos. O vereador mais votado, o nome mais forte para assumir a presidência da Câmara, o Gleno Alves. Responsabilidade muito grande, a gente entende o tamanho do nosso legislativo, é a maior Câmara da nossa região macro-nordeste, a gente precisa levar propostas condizentes com o tamanho da nossa cidade, com o tamanho do nosso povo. A Retrospectiva 2024 tem o oferecimento de Churrascaria Encantado, uma família para servir a sua. CL Vida, a clínica que se preocupa com você. Câmara Municipal de Teófilo Otoni, olho e voz do cidadão. Vale do Mucuri, o transporte que faz amigos. Café Mucuri, é mais puro e rende mais. Coopertu, aqui também tem a mão de Deus. Universo Gourmet, a melhor comida do universo. Sindi Comércio, por Teófilo Otoni, por sua empresa, por você. E Cicobi Credivale, mais que uma escolha financeira.